Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 177. Então eu vou reler a pergunta para você entender. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Resposta: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve. Aí eu vou mudar aqui, porque está Deus, e eu já disse no primeiro vídeo que Deus não interfere. Deus é imparcial, ele é incondicional. Se serve, nosso Senhor Jesus Cristo para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Por que eu enxergo dessa forma? Porque aqui na Terra nós tivemos guerras de 300 anos. E você vai entender por que eu estou falando em guerra. Porque essas guerras, por detrás delas, é que nos falta compreensão, é que nos falta entendimento. Mas por detrás dessas guerras, a providência divina, principalmente os arquitetos siderais, eles sempre estiveram não na condição de incentivadores da guerra, mas esperando o momento certo para agirem. Então nós tivemos aqui na Terra a Guerra de 100 anos, Nós tivemos aqui na Terra 9 cruzadas. 9. Isso sem contar o período romano, onde milhões de pessoas perderam suas vidas físicas. Tem um porquê que eu estou dizendo isso, você vai ver só. Teve o período da Inquisição, A guerra de 116 anos entre a França e a Inglaterra. Teve o período do massacre dos escravos, que milhões de escravos foram mortos. Por que não dizer bilhões? Quantos bilhões de escravos não foram saqueados de suas famílias na África e levado para alguns países como a Espanha, Itália, Portugal, e trazidas para o Brasil? Quantos milhões de escravos não morreram? E também quantos mercadores também não morreram? De ambos os lados, mas a perda maior
sempre foi do lado dos escravos. Nós tivemos na Terra a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas morreram. Não é verdade? Nós tivemos na Terra, nesse período, a Segunda Guerra Mundial, onde bilhões de pessoas morreram. Bilhões. Mais de 250 bilhões de pessoas. Isso sem contar as guerras bacteriológicas, quando a epidemia, a peste bubônica, veio no ano de 1100 e pouco, 1200 e pouco, e mais de 200 bilhões de pessoas morreram. Houve em Roma uma epidemia naquela época que milhões de pessoas morreram, perderam suas vidas. Existiu a gripe espanhola, onde mais de 64 bilhões de pessoas também morreram. Olha só para você ver. Isso fora as guerras internas nos países, as guerras internas provocadas por Stalin, Pinochet, as guerras internas provocadas por Saddam Hussein, por Osama Bin Laden, e muitos outros ditadores, como nazistas, como Adolf Hitler, que não foi uma guerra só ali na Alemanha, e sim uma guerra que morreu bilhões de pessoas, campos de concentrações quase que pelo mundo todo. As bombas lançadas em Nagasaki, em Hiroshima, quantos milhões de pessoas não morreram ali? As guerras das Filipinas, do Haiti, guerras internas,
na atualidade, no ano de 2021, diz os historiadores que Kim Jong-un já matou mais de 1 milhão de coreanos. Ele que ainda se encontra no corpo físico atual, agora no ano de 2021. Mais de 1 milhão, diz os historiadores. Então, pela terra já passou Gengis Khan, Ricardo Coração de Leão. Olha só para você ver, né? E muitos outros seres que a lista de nomes é imensa. Os nomes são nomes que não acabam mais. Nós tivemos na Terra a Revolução Francesa de 1789. Houve a Revolução Industrial. Revolução Russa em 1917. Existiu o fascismo. Depois a segunda Revolução Industrial. E depois, né, a Segunda Guerra Mundial. O que muitos não sabem, aí você pode me dizer, mas pelo amor de Deus, Luiz, você está falando só de desgraça, mas é tentando mostrar o esmiuçamento dessa mensagem, dessa questão 584. Você sabia que tudo que eu estou dizendo está dentro dessa mensagem, dessa questão? Só que espera lá. Não acabou ainda não. Nos Estados Unidos, é óbvio que você vai se lembrar do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Obviamente, assim, de imediato você pode, mas depois você procura. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Olha só para você ver.
O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, no ano de 1789. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver o primeiro presidente dos Estados Unidos com esta mensagem, com essa questão 584? Tem a ver. É lógico que tem a ver. Vamos voltar no ano 44, antes do Cristo. Xiii. O Luiz agora pipocou na curva mesmo. Estou falando para você, eu esmiuço o trem mesmo. Eu não passo só os olhos sobre a mensagem. No ano 44 antes do Cristo, Caio Júlio César, ele foi assassinado. Caio Júlio César, ele foi assassinado no ano 44 antes do Cristo. Por quem? Marco Júnior Brutus. Marco Júnior Brutus. Vamos fazer uma análise agora. Quem foi Marco Júnior Brutus? É aí que trava a cabeça das pessoas, né? George Washington. E agora? Caio Júlio César, que foi assassinado no ano 44 antes do Cristo. Quem foi ele? Na atualidade, Bin Laden. Vocês estão conseguindo ligar uma coisa com a outra? Voltando. Por que Bin Laden tinha uma rixa com os Estados Unidos? Por que Bin Laden ele atacou os Estados Unidos como atacou? Você já parou para analisar? Porque no ano 44 antes do Cristo, ele foi assassinado nada mais, nada menos que pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Mas eu vou tentar te explicar uma coisa. Sabe por que ele atacou também? Porque todos os romanos, diz a espiritualidade maior, que todos os romanos
hoje são os americanos. 99% dos americanos foram romanos, foram os romanos, que imperou mais de 300 anos. O império foi mais de 300 anos. Foram os americanos de hoje, que foram os romanos de antigamente, da época do Cristo. Então você conseguiu agora associar uma coisa com a outra, mas essa história vai longa, vai longe. Essa rixa de Bin Laden contra os Estados Unidos, que é nada mais contra os americanos, é romano contra romano. Não tem nada a ver com petróleo, não. A azeitona da vez agora foi petróleo. Porque tudo tem que ter uma desculpa, né? Mas não foi, não. O princípio foi porque, na época, você entendeu? Marco Júnior Brutus, que hoje que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, assassinou Caio Júlio César 44 anos antes do Cristo. Então, até aquele dado momento do World Trade Center, ele não havia perdoado ainda o que fizeram com ele, porque não foi só Marco Júnior Brutus que o assassinou. Foi um grupo de conspiradores que se reuniram. Foi uma cúpula de traidores. Então, através da lei de ação e reação, através da imortalidade da alma, mas e aqueles que desencarnaram nas torres gêmeas do World Trade Center, que não tinha nada a ver com o assassinato? É óbvio que tiveram a ver. Na época, eles faziam parte do vínculo de Marco Júnior Brutus. Como hoje em dia, dois partidos, democratas e republicanos. Então, esses todos que morreram nas torres gêmeas ficaram a favor de Marco Júnior Brutus. Fazia parte do partido dele, como se diz assim. Você entendeu? Vamos pensar assim. E eles festejaram a morte de Caio Júlio César. Eles festejaram. E pelo fato de festejar, de acharem bom ele ter sido assassinado,
num processo coletivo, nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, uniu-se o útil ao agradável. É óbvio, não estando ali só George Washington, é óbvio. Mas foi uma forma de Caio Júlio César vingar dos americanos aquilo que os americanos, na pele de romanos, fizeram com ele, destronando ele e assassinando ele, traindo ele. Nós vamos para o próximo vídeo, mas isso vai longe ainda.